top, amém? Você pode dar uma salva de palmas para o grupo de música dessa igreja? Aleluia. A microfonia do meu não. Então baixa um pouquinho, acho que vai tirar a microfonia. Eita glória. Ajeita aí para a gente não ficar ouvindo essa gritaria. Não, vou ficar com ele. Eu creio na mídia. Eu creio nesse povo bonito ali atrás, vai ajeitar, vai dar certo, amém? Você está feliz? Queria agradecer ao pastor Fabiano, à irmã Adriana, pela acolhida, pela honra, pelo convite. E nós estamos aqui para servir mesmo. Como Paulo ele diz, ai de mim se eu não pregar o evangelho, ai de mim se eu não servir. E eu digo para você, é um privilégio, amado, servir ao Senhor há pessoas tão maravilhosas, tão entregues, que são os pastores de vocês, amém? Você pode dar uma salva de palmas para eles também? Aleluia! São pessoas de coração totalmente rendidas, pessoas de coração totalmente entregues para a obra do Senhor. São perfeitas? Não, mas quem é perfeito aqui? Então não exija perfeição de pessoas imperfeitas, se nós não somos perfeitos. A melhor pessoa para você conviver, para você se inspirar, são pessoas que têm um coração íntegro e que desejam acertar. Mesmo quando erra. Porque nós vamos errar. E todos nós, quando nós entendemos isso, nós não exigimos das nossas lideranças uma perfeição que ele não tem, porque todos nós estamos em aperfeiçoamento. Amém? Você tem uma Bíblia com você? Você ama a sua Bíblia? Você pode pegar ela, vamos fazer a nossa confissão de fé. Levanta a sua Bíblia, por favor, e diga assim: esta é a minha Bíblia. Não, você está com vou dar um pouquinho mais de chance para você fazer uma confissão de fé mais alta, mais cheia de pulmão, mais cheia de energia. Nós somos da palavra da fé. Diga: esta é a minha Bíblia. A indestrutível, a infalível e a imutável palavra de Deus. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu vou fazer em Cristo Jesus o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Posso ouvir um glória a Deus? Eu me lembro que eu comecei a fazer essa confissão de fé quando eu iniciei a minha saga, fazendo o Centenamento Bíblico Rema. Quem foi meu aluno aqui? Quem fez o Rema e foi meu aluno aqui? Levanta a mão. Aleluia, coisa boa, né? Tempo bom. E eu comecei a fazer o Rema, não era da Igreja Verbo da Vida ainda. E comecei a fazer essa confissão de fé, eu confesso que eu fazia crendo na minha mente, mas não crendo com o meu coração. Você sabia que é possível você crer com a sua mente e não crer com o coração? E nessa noite nós vamos estudar um pouco sobre isso. Mas teve um dia, já membro da Igreja Verbo da Vida, lá, eu me lembro como se fosse hoje, num domingo pela manhã, no canal que vai para o Arruda, onde era o prédio da antiga igreja lá em Recife. E aí o pastor Humberto, ele levanta a Bíblia e faz essa confissão que nós acabamos de fazer. E quando eu levantei a Bíblia e disse: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, naquele momento uma unção veio como se fosse, sabe aquela chuveirada assim, vum, de uma vez. Pronto, naquele momento eu acreditei. Naquele momento a palavra entrou por revelação no nosso coração. Existe uma diferença entre a palavra estar na nossa mente somente, mas não está no nosso coração. Quando é que eu sei que a palavra está no meu coração? Quando eu não tenho dúvida nenhuma mais. Quando nada do lado de fora, nem mesmo as nossas emoções, consegue roubar aquilo que Deus plantou no nosso coração. Então, se você puder abrir sua Bíblia em Romanos, no capítulo 10, nós vamos ler dos versos 8 a 11. E a gente vai trabalhar um pouquinho, e o tema da ministração é: somos portadores da palavra da fé. Diga: eu sou um portador da palavra da fé.
Vamos repetir isso. Diga, eu sou um portador da palavra da fé. Toda a igreja tem a sua visão. E a Igreja Verbo da Vida é a portadora da palavra da fé. Esse é o nosso diferencial. A visão do Ministério Verbo da Vida é ganhar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Então, nós somos conhecidos, ou devemos ser conhecidos, como a igreja que manifesta o amor de Deus e anda pela fé. Aleluia. Diga assim, eu faço parte de uma igreja que manifesta o amor de Deus e anda pela fé. Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E nós temos que ser conhecidos. As pessoas do lado do lado de fora precisam nos conhecer como o povo da fé. E nós não vamos abrir mão disso, porque nós somos da fé. Amém, amados? Então, em Romanos capítulo 10, verso 8 diz, porém o que se diz, a palavra está perto de ti. Aonde? Na sua boca e no teu coração. Diga, a palavra precisa estar na minha boca e no meu coração. E ele continua, isto é a palavra da fé que pregamos. A palavra da fé que pregamos é quando ela está na nossa boca e no nosso coração. É preciso haver um alinhamento do que está no nosso coração e o que sai da nossa boca. Jesus, ele disse que a boca fala o que está cheio o coração. É fácil identificar quem é da fé. Basta conversar 5 minutos com essa pessoa. Quem é da fé não exalta o problema. Diga, quem é da fé não exalta o problema. Diga, quem é da fé chama a solução. Diga assim, ar-condicionados, venham. Diga, piso, venha. Nós não abrimos a boca para reclamar do calor, nós chamamos o frio. Tem alguém da fé aqui? Quem é da fé não exalta o problema. Quem é da fé não dá crédito, não dá nada para o problema, para a circunstância. Nós não somos uma igreja que foge da palavra. Então a palavra é muito clara. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Então nós não pregamos uma vida sem problemas. Alô? Quem prega uma vida sem problemas não é bíblico. Nós pregamos uma condição que nos coloca acima do problema. Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. E se eu venci o mundo e sou mestre de vocês, eu vou ensinar vocês a vencerem também. Uau! Glória a Deus! Não empreste o seu ouvido para a incredulidade. Não empreste o seu ouvido para pessoas que murmuram. O seu ouvido não é uma lixeira para ficar ouvindo lixo. Aleluia. Obviamente que você não vai ser indelicado com as pessoas, mas você vai dizer para a pessoa, ei menino, eu sou da fé, eu sou da fé, eu sou da fé. Quando a notícia ruim chega, quando o diagnóstico chega, você vai morrer, você está com a doença, e você diz, não morrerei, antes viverei e contarei os feitos do Senhor na minha vida. Porque quem é da fé, olha para o que a palavra diz, e não o que a circunstância diz, e não o que o sentimento diz. Quem é da fé, vence. Tem alguém da fé aqui? Tem alguém da fé aqui? O diferencial dessa igreja é a fé. Anda a viver o amor de Deus, manifestar o amor de Deus e viver pela fé. Porque a fé opera pelo amor. Nós não dissociamos o amor da fé, mas também não deixamos de andar pela fé. Você está aqui? 1 João capítulo 5, por favor, verso 3. Eu não ia botar esse versículo não, mas vou obedecer o Espírito. Olha o que ele diz. 1 João capítulo 5, verso 3. Aleluia. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os mandamentos de Deus são muito penosos. É isso que está escrito?
Andar segundo a vontade de Deus, a Bíblia diz que não é penoso, que não é pesado. Então nunca mais deixe sair da sua boca que ser crente é difícil. Aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinam em vida. Não são vítimas, são reis. Diga, eu sou chamado para reinar em vida. E andar segundo a vontade de Deus não é penoso, porque tem uma graça, porque tem um favor. Aleluia, posso ouvir um glória a Deus? Agora olha o verso 4 que ele diz. Aleluia, verso 4. 1 João 5, verso 4. Diz assim, porque todo o que é nascido de Deus. Tem alguém que é nascido de Deus aqui? Vou perguntar de novo. Tem alguém que é nascido de Deus aqui? Todo o que é nascido de Deus, o que acontece? Vence. Todo o que é nascido de Deus, 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 vence. Tem alguém que nasceu de Deus aqui? Diga vencedor. Diga eu sou um vencedor. Você não é vencedor porque você tem habilidades especiais. Você é vencedor porque você nasceu de Deus. E a palavra de Deus diz que você é um vencedor. Diga, eu sou predestinado à vitória. Diga. Olha para o seu irmão do lado de cima e fala, cadê minha medalha? O vencedor ganha medalha, irmão. O vencedor ganha troféu. Você é destinado a ganhar sempre, porque Deus está contigo. E o Espírito que está em você é maior que o Espírito que está no mundo. Ah, pastor, mas o senhor está dizendo isso, mas eu tentei fazer uma coisa que não deu certo. Não deu certo agora, mas vai dar certo na próxima. Quem nasceu de Deus não vive pelo que acontece, vive pela fé. Quem nasceu de Deus não desiste. Quem nasceu de Deus permanece e persevera até que. Tem alguém da fé aqui? Eu acho que vocês não são da fé, não. Tem alguém da fé aqui? Tem alguém da fé aqui? Vamos voltar para Romanos capítulo 10. Aleluia. Aleluia. Diga assim, obrigado, Senhor. Por favor, avisa para o Diaco para baixar um pouquinho a temperatura, que está muito frio. Diga, eu vivo pela fé, diga. Já estou vendo aqui, amados, os projetores, os telões funcionando, os ar-condicionados, os departamentos. Nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. Nós servimos a um Pai, a um Deus que chama à existência as coisas que não existem como se já fossem. Diga, já é. Diga, já é. E eu tenho uma janela profética para dizer, o seu emprego já é. Eu não sei qual é a situação, você está atrás do emprego, você está atrás de uma resposta de Deus, e Deus está dizendo, já é, já é, já é, já é. Aleluia. Tem gente com problema financeiro aqui, não tem? Então diga assim, ei, contas pagas e dinheiro sobrando. Diga assim, eu preciso de dinheiro sobrando para ajudar a minha igreja. Deus dá semente a quem semeia, prosperando para toda generosidade. Quanto mais generoso você for, o maior interessado em dar recurso para você é Deus. Não, mas você não está aqui não. Tem alguém da fé aqui? Tem alguém da fé aqui? Romanos capítulo 10, o verso 8, eu vou ler de novo. Porém o que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. E aí no verso 9 ele diz, se. E eu gosto muito do se. Sabe por que eu gosto do se? Tem até uma musiquinha que diz, se indica condição, não é assim? Dó, um dia, um lindo dia, ré, se indica condição. Ora,
O se indica que é uma condição que, se eu cumprir, vai acontecer. Não é assim? E quando o se é para mim, ficou mais fácil, porque só depende de mim. Não, você já foi embora, não é possível. Quando a Bíblia diz, se você fizer tal coisa, você vai ganhar tal coisa, tirou de Deus a responsabilidade. E a responsabilidade passou para você. Diga, ficou mais fácil, diga. Diga que se só depende de mim, então está mais fácil. Então não depende do pastor, não depende da mamãe, não depende do papai, não depende do marido, não depende da esposa. Se só depende de mim, ficou mais fácil. E aí ele diz, se com a tua boca, com a boca de quem? Diga, com a minha boca. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, se com a boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, qual vai ser a consequência? Quem já é salvo aqui? Quem não é salvo ainda? Só depende de você, confesse Jesus como Senhor. Misericórdia. Preste atenção, irmão, para não perder a salvação, né? Quem não é salvo, a salvação não depende de Deus, porque Ele já providenciou. A salvação depende de nós. Como? Crendo com o coração, confessando com a boca. Crendo com o coração, confessando com a boca. Crendo com o coração, confessando com a boca. Eu creio que Jesus morreu na cruz e pagou o preço pelos meus pecados e que ressuscitou no terceiro dia. Eu creio que Ele morreu por mim e ressuscitou. E eu confesso Ele como meu Senhor. Salvação chega. Então a salvação não depende de Deus, porque Ele já fez a parte dele. A salvação depende de nós, se crermos com o coração e confessarmos com a nossa boca. E esse é um princípio para tudo. Tudo no reino espiritual depende do que você crê e do que você fala. Não, você não está aqui não. Tudo depende no reino espiritual do que você crê e do que você fala. Você é e você tem o que você crê. E o que você crê sai da sua boca. Por isso que o diabo, ele sempre vai tentar fazer com que você creia menos em você mesmo. Mas eu digo para você, Deus crê mais em você do que em você mesmo. Eu vou repetir, Deus crê mais em você do que você mesmo. Bota João capítulo 14, verso 12, por favor. Eu vou dar uma base bíblica porque eu estou falando. Olha o que Jesus disse. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Você percebe que Deus crê mais em você do que você mesmo? Não, você não está aqui não, você foi embora. Ele está dizendo, se você crê em mim, Jesus falando, sou eu não. Jesus falando, se você crê em mim, você vai fazer as mesmas obras que eu faço. Aí você diz, eu? Aí Jesus diz, eu creio em você. Teve um dia que eu estava indo no mercado, resolver alguma coisa no mercado, tinha 2 senhoras. E eu já cheguei de forma extrovertida, brincando, bom dia, tal, não sei o quê. Tudo bem com vocês? E rindo, cheguei alegre. Porque o crente tem que ser alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. E quando eu cheguei naquele momento, uma das senhoras, eu falei assim, tudo bem com as senhoras? Aí ela falou assim, agora está melhor depois que você chegou. Aí eu falei, porque eu sou a luz do mundo. Não é. Aí ela falou assim, não, mudou completamente, já não estava mais feliz, já ficou triste. E ainda me corrigiu, luz do mundo só é Jesus, só é Deus. Aí eu falei, mas foi Ele que disse que eu sou a luz do mundo. Mateus 6,14. Eu estou só acreditando no que Ele disse de mim. 6,14, não me perdoe, 5,14, acho que é 5,14. Se não achar, eu procuro aqui. Olha aí. O que Jesus disse? Olha para o seu irmão do lado e diz assim, você é a luz do mundo. Ou você acha que Jesus mentiu? Você não é pequeno para Deus? Sabe por que você não é pequeno para Deus? Porque Deus decidiu habitar dentro de você.
E o Espírito que está em você é maior que o Espírito que está no mundo. Diga, eu sou a luz do mundo. Ah, pastor, o senhor não conhece o ambiente que eu trabalho. O ambiente é trevas. Aí eu respondo para você, acenda a luz. Diga para o seu irmão, acenda a luz. Porque você foi feito para brilhar. Verso 15, olha o que ele diz. Não volta antes, por favor. Vós sois a luz do mundo, né? Volta o 14. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Ei, as trevas não podem esconder você. Não, você não está aqui não. Diga, as trevas não vão apagar a luz de Deus que está em mim. Verso 15. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do velador, do alqueire, mas no velador, e alumia ou ilumina a todos os que se encontram na casa. Verso 16. Assim brilhe também a vossa luz. Quem é da Verbo da Vida Surubim aqui? Eu vou tentar de novo. Quem é da Verbo da Vida Surubim aqui? Diga, a minha luz vai brilhar lá fora? Eu criei, por isso falei. Crendo com o coração, confessando com a boca. Crendo com o coração, confessando com a boca. Chega de opressão satânica. Chega de humilhação de Satanás. Chegou a hora de você brilhar. Mas por que Deus quer que a gente brilhe com a luz dele? Teve um dia que eu estava em Resende, no Rio de Janeiro. Fui para o meu apartamento. E, enfim, tinha uma varanda, e da varanda dava para ver o nascer da lua. E a lua nasceu, sabe aquela lua amarela, quando está nascendo, cheia, bonitona, que você olha para ela e fala, uau! Não é assim? E foi desse jeito. Quando eu vi a lua, eu falei assim, uau! E comecei a louvar a Deus por causa da lua. Falei, Deus, que coisa maravilhosa, só o Senhor mesmo para fazer algo tão espetacular, tão lindo, tão maravilhoso. E eu comecei a louvar a Deus, comecei a agradecer a Deus por ter visão, por poder enxergar aquilo, por estar vivo. E fiz uma adoração a Deus, um agradecimento a Deus por estar num ambiente tão maravilhoso, presenciando algo tão triunfal, tão lindo. E de repente eu comecei a louvar a lua. Falei, lua, tu tá bonita demais. Meu Deus do céu, hoje você arrasou. E quando eu falei para a lua que ela tinha arrasado, o Espírito Santo na hora falou comigo e disse assim, a lua tem luz própria? Aí eu falei, não, a lua não tem luz própria. E por que ela está brilhando tanto? Aí eu falei, porque ela está se expondo ao sol. Ela está refletindo a luz do sol. E Deus falou comigo naquele momento, diz assim, assim é todo aquele que decide se expor à minha luz, vai brilhar nesse mundo de trevas. Quanto mais você se expor à luz de Deus, mais você vai brilhar, mais você vai brilhar, mais você vai brilhar. E por que Deus tem interesse em que eu e você brilhemos? Para que vejam as suas boas obras e façam o quê? Glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Talvez você não entenda o que eu vou falar aqui agora, mas lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 3, diz que Jesus, o Filho, é o resplendor da glória, é a expressão exata de Deus. Hebreus 1, 3. Hebreus capítulo 1, falei 11, me perdoe. Capítulo 1, verso 3. Ele, o Filho, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Diga, Jesus, Filho de Deus, expressão exata de Deus. Quem olha para Jesus, vê o Pai. Você tem dúvida disso, sim ou não? Jesus vem para a terra e é o primeiro filho, filho unigênito. E ele volta para o céu, não mais como unigênito, e sim como primogênito. Qual é a diferença, pastor? Me ajude, eu não tenho muitas letras. Eu não conheço essa palavra unigênito, primogênito. Eu vou traduzir para você. Jesus, quando veio e andou na terra, era o único capaz de refletir a luz de Deus.
Mas quando ele volta como o primeiro capaz. Porque tem uma multidão que também agora é capaz. Diga, eu sou o Filho de Deus. Diga, o Espírito de Deus habita em mim. Diga, a luz de Deus está em mim. Diga, eu sou capaz de manifestar a luz de Deus por onde eu passar. Diga, e as pessoas verão as minhas boas obras e glorificarão a Deus. Vamos voltar para Romanos no capítulo 10. Você não está aqui à toa, irmão. Você não está nessa igreja à toa, você não está nessa visão à toa. Você está aqui porque tem um propósito divino. E o propósito divino é ganhar surubim para Ele. Através de cada um de nós. Eu não estou aqui, não moro aqui, então posso passar a bola para vocês, através de cada um de vocês. Amém, amados? Vamos ler o verso 10. Porque com o coração se crê. Porque com o coração se crê. Romanos 8, 10. 10, desculpa. Porque com o coração se crê para a justiça. Crê com o coração. Crê com o coração. Crê com o coração. E com a boca se confessa a respeito da salvação. O John Wesley foi um grande homem de Deus que andou, não sei exatamente o ano, mas que fez uma grande obra na Inglaterra. E ele ensinou algo chamado assentimento mental. O que é assentimento mental? Você sai desse culto dizendo, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Mas quando você está diante de uma circunstância, você não consegue manifestar a luz de Deus. Por quê? Porque a crença está na mente ainda. Mas vai chegar um momento que ela vai descer para o coração. E quando é que ela desce para o coração? Quando isso faz parte da sua vida. Quem tem criança pequena aqui, menos de um ano? Amém. Ou um ano e pouquinho, que não sabe ler, talvez menos de 3, menos de 4 anos. Não é assim? Nosso filho com essa idade, tem dúvida do nome dele? Ele tem dúvida que o nome dele, por exemplo, meu filho Tiago, com 2 anos de idade, ele não tinha dúvida de que ele era o Tiago. Mas como é que ele sabia que ele era o Tiago, se ele não sabia ler? Se ele não viu a certidão de nascimento dizendo que ele era o Tiago? Por quê? Porque de tanto ele ser chamado por Tiago, chegou um momento que caiu no coração dele que ele era o Tiago. Não sei se você está entendendo isso. Em Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, pelo ouvir, pelo ouvir, pelo ouvir, pelo ouvir, pelo ouvir, pelo ouvir. Na revista corrigida diz pelo ouvir. Aqui está na revista atualizada, fala pela pregação, que é a mesma coisa. Quando você ouve, de repente, aquilo que você está ouvindo se torna vida dentro de você. Revista, ó, a fé pelo ouvir. Diga, pelo ouvir. Nós somos fruto do que nós ouvimos. Nós somos seres culturais. Por isso que não se aconselha a ficar vendo e ouvindo coisas que não tragam edificação, que não tragam verdades espirituais, porque você se torna o que você ouve. Depois que eu me converti, amado, eu não consigo ouvir outras coisas a não ser a palavra de Deus. Eu não consigo ouvir outras músicas a não ser as palavras, músicas que reflitam a palavra de Deus. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, vem pelo ouvir, vem pelo ouvir. Agora, qual é a boca que está mais perto do seu ouvido normalmente? Diga a minha. Mesmo que eu tenha sentimento mental, eu preciso falar que eu sou a luz do mundo. Por mais que eu esteja me sentindo em trevas, eu vou dizer, eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra, eu tenho o Espírito Santo habitando em mim. Ainda que eu passe no vale da sombra da morte, nem o mal temerei. Eu abro a minha boca e falo o que a palavra diz e não o que eu estou sentindo. Até que desça para o coração. E quando descer para o coração, meu amado, já era.
Porque você não tem mais dúvida, você tem convicção plena. Você está aqui? E o verso 11 ele diz: porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Quem é da fé aqui? Sabe por que um da fé não vai ser confundido? Eu fui para essa palavra que o Espírito Santo me levou para pegar essa palavra confundido e ir para o grego, para ver o que ela significava. Olha o que ela significa: não será desonrado, não será envergonhado, não será humilhado, não será envergonhado quando sofre uma repulsa ou quando alguma esperança termina em desilusão. Não será confundido, não vai acontecer isso. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus da sua palavra. Se a gente decide pela palavra, o próprio Deus vai honrar a palavra dele. Não, você não está aqui não. O próprio Deus vai honrar a sua palavra. O próprio Deus vai honrar a sua palavra. O próprio Deus vai honrar a sua palavra. Eu me lembro quando teve a pandemia, as pessoas todas entraram, algumas pessoas entraram em medo, colapso, sei lá o quê. E Deus me deu uma palavra. Salmos 91, verso 3. Bota na Nova Tradução, na linguagem de hoje, por favor. Foi a palavra que Deus me deu. Você tem aí a NTLH? Deus livrará você dos perigos escondidos e das doenças mortais. Toda vez que o medo batia a porta, eu dizia: Deus me livrará dos perigos escondidos e das doenças mortais. E alguém chegava: você não está com medo? Eu falei: não, Deus me livrará dos perigos escondidos e das doenças mortais. Mas sempre tem aquele que fala assim: mas e se a doença entrar, bater na sua porta e entrar? Aí diz assim, eu mudo o versículo, eu digo assim: ele levou sobre si, não morrerei, antes viverei e contarei os feitos do Senhor na sua vida, na minha vida. Então, se a doença bater na porta, eu só vou para outro versículo. Não, você não está aqui não, irmão. Aí sempre tem aquele que diz assim: e se você morrer? Viver é Cristo, o morrer é lucro. Mas o medo não ganhou vantagem. Eu me lembro que periodicamente, eu estava na ativa no exército, eu tinha que fazer exames periódicos. E eu fiz um exame do Covid e deu negativo. Falei: tá certo, Deus me livrará das doenças, dos perigos escondidos, das doenças mortais. Só que 1 mês ou 2 meses depois, eu fiz o exame. E aí as taxas deram lá em cima. Eu falei: doutor, o que significa isso? Ele disse assim: não, provavelmente você já teve e agora você já está imune à doença. Aí eu falei: quer dizer que eu já tive, mas não senti nada? Provavelmente você já teve e agora você está imune à doença. Aí eu falei: mas doutor, isso é certeza? Ele falou: não, porque pode ter sido qualquer outra coisa, que pode ter mexido com as taxas. Eu falei: é pela fé então, doutor? Aí ele: mais ou menos isso. Eu falei: então não peguei não. Não, você não está aqui não, você foi embora. O médico me deu a opção de escolher pela fé. Por que eu vou escolher o pior? Não, você não está aqui não, irmão. Diga, se é pela fé, diga, ficou mais fácil? A palavra que sai da nossa boca reflete a palavra que está no nosso coração. A palavra que está na nossa boca reflete a palavra que está no nosso coração. A palavra que está no nosso coração reflete a quem nós temos dado ouvidos. Eu vou repetir. A palavra que está no nosso coração reflete a quem nós temos dado ouvidos. Ser portador da palavra da fé é ter a palavra plantada no coração, saindo pela nossa boca. Ser portador da palavra da fé é ter a palavra plantada no nosso coração, saindo da nossa boca. Tem criança aqui não, né? Posso falar? Tem uns adolescentes aqui. Eu tive um colega meu, meio esdrúxulo
o testemunho vai te ajudar. Um rapaz congregava com a gente lá em Resende, colega de trabalho, e ele falou assim para mim, pastor, eu não consigo entender o que é fé. É meio doido o testemunho, mas você e minha esposa não gostam muito não, mas vai ouvir de novo. Mas não sei o que é fé. E eu tentei ensinar fé com todos os argumentos teológicos, pedagógicos, bíblicos que eu tinha na hora para ele sobre fé. E quando eu terminei de falar, ele olhou para mim assim e falou assim, eu continuo sem entender. Eu falei, Espírito Santo, me ajude. Me dê uma forma de alcançar o coração dessa cabeça dura. Mas o Espírito Santo me deu uma inspiração. Ele falou assim, ó. Eu falei para ele assim, imagina que tem uma calcinha aqui na minha mão, fio dental. Aquela bem vermelha, bem sensual. Aí eu falei, imaginou? Aí ele, imaginei. Agora veste. Ele falou, não! Aí eu falei, mas por que não? Porque eu sou homem. Eu falei, pronto, isso é fé. Diga fé, convicção plena, certeza absoluta. Eu estou escrevendo um livro que eu botei certeza absoluta. Na hora o Word diz assim, é ambiguidade, né? Porque certeza já é absoluta. Não, você não está aqui não. A palavra certeza já quer dizer que é absoluta. Aí eu botei entre aspas, porque eu quis dizer certeza absoluta. Porque diz assim, eu tenho fé, então você tem certeza. Ah, mas eu não sei. Então você não tem certeza. Porque certeza é convicção plena. Diga, o Senhor é meu pastor. Nada me falta. A fé não olha para a conta bancária. A fé olha para o que Deus prometeu. E diz, nada me falta, 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 nada me falta. Eu me lembro daquele cantor Lázaro que já partiu para o Senhor. Ele fez aquela música, tem uma música que ele fez, né? Que eu não me lembro agora exatamente a letra, mas antes da música ele falava assim no disco dele, né? Falava assim, quando você está mal, aí chega um atribulado, né? Falei, cadê esse teu Deus? E aí, cadê a comida? Está faltando comida. Ele falou, não, o justo, como é que é? Nem só de pão viverá o homem. Sempre tem uma saída. Diga, eu não vivo pelo que eu vejo. Diga, eu não vivo pelo que eu toco. Diga, eu vivo pela fé. Efésios capítulo 1, verso 3, olha o que diz. Olha o que diz Efésios 1, 3. Agradecemos ao Deus, bota na revista atualizada, pode voltar para a revista atualizada. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Em outra tradução diz, já nos abençoou. Bota na versão transformadora, tem aí para ficar mais claro. NVT, tem? Bota aí, por favor. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Diga, eu já sou abençoado. Diga, já é. Agora, preste atenção. Em Cristo, com todas as bênçãos espirituais, nos domínios celestiais. Diga, a bênção é espiritual e está nos domínios celestiais. Então por que eu preciso da fé? Porque a fé é a mão que vai buscar. Não, você não está aqui não. A bênção, ela é espiritual. O que você recebe materialmente falando, a cura, a provisão, o que você está pedindo é a manifestação da bênção. Mas a bênção ela é espiritual e ela está nas regiões celestiais. O que a fé faz? Ele vai lá e pega. Tudo que pedires em oração, crede que recebeste, e assim será contigo. Crede que recebeste, creia que já recebeu. Marcos capítulo 11, verso 24. Pode ser na versão transformadora mesmo. Marcos 11, 24, olha o que ele diz. Digo-lhes que se crerem que já receberam, se crerem que já receberam, se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Acho que não sei se foi Marta ou se foi Maria,
chegou para Jesus, sei lá, não me lembro agora a passagem, mas Deus sabe, em algum lugar da Bíblia, Jesus disse assim, ó, se creres, verás a glória de Deus. Diga, eu não vejo para crer, diga. Diga, eu creio para ver. Ah, você é um louco. Não, eu sou da fé. Ah, mas você parece que não é dessa terra. Realmente eu sou do céu, porque agora eu sou concidadão do céu, sou da família de Deus. Tem alguém da fé aqui? Tem alguém da fé aqui? Tem alguém da fé aqui? Por isso que a fé se diverte em meio às circunstâncias. Ou quem é que precisa de fé para chorar quando as coisas estão ruins? Não precisa de fé não, irmão, é só deixar fluir. Quando você é traído, quando você é decepcionado, quando a expectativa é frustrada, quando o seu líder dá uma apertada, enfim, só deixar fluir as emoções, você vai chorar tanto. Sim ou não? Agora, você ri no meio de uma situação como essa, você vai precisar de fé. Diga, ha, ha, ha. Eu quero desafiar a fazer um exercício psicológico. Pensa no seu problema hoje, na circunstância que está te espinho na carne, batendo em você. Pensou? Não deu vontade de chorar? Não deu? Aí você vai dizer, ha, ha, ha. E assim, ha, ha, ha. Fé, irmão. Nós somos chamados a viver pela fé. Em Lucas 6,45, revista atualizada diz, o homem bom do seu bom tesouro do coração tira o bem. O mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Quem já decidiu crer que a Bíblia é a palavra de Deus, vai se envolver com ela ao ponto de tê-la plantada no coração. Existe uma diferença que alguns crentes não entendem, a diferença da velha aliança para a nova aliança. Mas o profeta Jeremias, ele explicou, Jeremias 31, ele diz, vai chegar um tempo que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel. Jeremias 31. E a aliança vai ser diferente da que eu estabeleci. Vamos ver se é isso mesmo. E aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. 32. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tirei do Egito, pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Qual foi a aliança que Deus fez com o povo de Israel quando tirou do Egito? Quem lembra? Já estudou isso no Rema. A aliança de sangue. Foi a aliança mosaica. Foi a aliança através de Moisés. As tábuas da lei. A lei, a palavra de Deus, inscrita em tábuas, fora do homem. Mostrando para o homem que ele era pecador. Amém? Agora é o que o profeta diz no 33. Porque esta é a aliança que eu vou firmar com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhe imprimirei as minhas leis e também no coração lhe as inscreverei. Ei, Deus, o Espírito Santo tem um trabalho que está fazendo todo dia com a gente. Qual é? Imprimir a verdade do Evangelho na nossa mente e no nosso coração. Se você já aceita a Bíblia como a verdade, se você já se envolve com a palavra, talvez a palavra ainda esteja sendo escrita na sua mente, mas Deus está dizendo, vai chegar o tempo que ela vai cair para o seu coração. E quando cair com o coração, quando você disser, vai acontecer. Marcos capítulo 11, verso 23, Jesus diz, em verdade vos digo, que todo aquele, Marcos 11, 23, eu estou mais rápido que a mídia. Em verdade, digo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, diga, assim será. Outra vez. Outra vez. Outra vez. O grande problema é que a gente olha para o monte, a gente já conhece a palavra da fé aqui na cabeça, e a gente fala com o monte, monte, ergue-te e lança no mar. E aí no dia seguinte, isso aconteceu comigo, né? Fui
Um dia minha esposa me corrigiu dizendo que não era um dos meus filhos, era outro. Mas enfim, não importa qual é dos filhos. É um deles. Febre. Medicamos ele, bebezinho no quarto, dormindo. A gente medicou o bebezinho lá. Ok? Eu orei por ele. Em nome de Jesus, febre, saia dele agora. E eu saí. Quando eu estou saindo, deu aquela vontade. Será que a febre foi embora mesmo? E eu vou voltar para impor a mão sobre ele, para saber se a febre tinha saído. Antes de encostar nele, na hora o Espírito Santo falou, sabe por que você vai ver se a febre saiu? Eu falei, por que, Senhor? Porque você não crê na oração que você fez. Não, você não está aqui não, você foi embora. Porque se você cresce na oração que você fez, você não precisaria conferir. O problema é que a gente fica olhando para o monte e esperando que o monte vá embora. Se a gente está esperando que ele saia depois que a ordem deu, é porque a gente não crê ainda. Porque quem crê já deu a ordem, acabou-se. Talvez não aconteça no tempo que a gente pensa, mas vai acontecer, porque assim será. Diga, assim será. Outra vez, assim será. Diga, obrigado, Senhor, por esse frio. Acabou meu tempo, pastor, vou embora. Você aguenta mais um pouquinho? Me dá mais 5 minutinhos aí, por favor, levanta a mão. 5, 10, 15, 20, 25. Aleluia. Só queria tocar num ponto aqui, que é Hebreus capítulo 11, verso 6. Eu acho que a gente já termina por aqui, porque eu fui muito abençoado esses dias. Eu estava num momento de oração, e o Senhor me levou a esse versículo, né? Que diz assim, de fato sem fé é impossível agradar a Deus. Então viver pela fé é um estilo de vida que agrada a Deus. Então quem quer agradar o Senhor aqui? Você percebe que é impossível agradar a Ele se não andar pela fé? Então, já que você já caiu aqui, meu irmão, aprende logo a viver pela fé, entra nessa loucura logo de uma vez. Porque você está aqui mesmo. Você acabou de aprender que é impossível agradar a Deus, você quer agradar a Deus. Então aprende a viver pela fé, meu irmão. Aprende logo, se entrega logo e vamos ver o que vai acontecer, amém? Só que olha que coisa interessante, ele diz assim, porquanto, esse porquanto ele está explicando o que ele falou antes, concorda comigo? Então, porquanto, olha o que ele diz, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Não parece meio óbvio isso? Porque, cara, se uma pessoa vai se aproximar de Deus, é porque ele crê que Deus existe. Mas o Espírito Santo falou assim, será que realmente você crê que Deus existe quando você ora? Lá em Hebreus, no capítulo 4, verso 16, diz que nós devemos entrar confiadamente ao trono da graça, à presença de Deus. Acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça. Será que quando a gente se dispõe a orar, a gente crê que Deus está naquele momento, que a gente está naquele momento na presença dEle, de verdade? O que mudaria nas nossas orações se a gente acreditasse que você não está no seu quarto orando, e sim diante do Rei da Glória? O que mudaria nesse culto se você tivesse convicção plena que o Senhor estava sentado ali? Ou aqui no altar, a gente exaltando Ele, não importa onde Ele esteja? Mudaria alguma coisa? Não é para condenar não, irmão, só para a gente entender que a gente precisa crer que Deus habita em nós. E ele diz, sem fé é impossível. Se você não crê que Deus existe, as suas orações vão se tornar religiosas, você vai se tornar um técnico da fé. Agora, se você crê de fato que Deus existe, todas as vezes que você se dispor a orar, se dispor a entrar na presença dEle, você vai entrar
sabendo que Ele está ali? E amado, tenta imaginar você nesse momento, diante do trono da glória, diante da presença dele. Tenta só se imaginar. Muitos iam se esconder, né? Não é assim? Muitos iam se condenar, muitos, sei lá que reação ia ter. Mas o convite dele é falar assim: ei, todas as vezes que você orar, eu estou junto de você. Eu estou na sua presença. Aqui ele diz que nós temos misericórdia. Então, não importa se você vai para a presença dele atrás de misericórdia, ou se você vai atrás de graça para suprir em ocasião oportuna, não importa o motivo que você está indo à presença dele. O que importa é que você precisa crer que ele está lá. E aí volta para Hebreus, por favor, 11:6. Então, além de acreditar que ele está ali, naquele momento, que ele está aqui nesse momento, que ele está em todo o tempo conosco, que a gente não consegue se esconder dele, além de crer nisso, nós temos que crer que ele é galardoador. E eu fui aqui no grego também para pegar essa palavra galardão, né? Deixa eu só achar aqui, sabe o que significa? Aleluia. Aquele que recompensa, que paga salário recompensador. Deus não deixa de nos recompensar pelo esforço que nós estamos fazendo em buscá-lo, de se aproximar a Ele. Nada que nós fizermos vai ser, e cresceu ali, ó, o tempo, né? Nada do que, isso aí é o pastor, não aumenta mais 10 minutos lá, aumenta. Nada que nós fizermos vai tirar do caráter de Deus o desejo de nos galardoar, de nos recompensar, de nos ajudar. E eu quero estimular você a viver pela fé. Viver pela fé. Decidir definitivamente. Pegar junto com os projetos, pegar junto com a visão, pegar junto com essa palavra que sai da nossa boca o tempo todo. Você precisa ter um diferencial. Eu me lembro que quando eu cheguei em Resende, eu e minha esposa, não havia Igreja Verbo da Vida lá. E a gente chegou, tinha acabado de fazer o rema fogueado, pegando fogo lá. E aí um irmão nosso de outra igreja falou assim: rapaz, vocês falam diferente. Tem algo diferente em vocês. Quando vocês falam da palavra, é diferente. Um membro da Verbo da Vida, quando falar da palavra lá fora, tem que ser diferente. Aonde você chegar, você precisa impregnar o ambiente que você estiver com o amor de Deus e a palavra da fé. Diga: eu sou um portador da palavra da fé. E para finalizar, volta por favor para Romanos capítulo 10, verso 9. E agora eu finalizo de verdade. Eu queria abrir oportunidade para quem ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O louvor pode subir. Então, se você está aqui e ainda não fez essa confissão pública de Jesus como Senhor, crendo no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, eu tenho notícia para dizer para você: você ainda não é salvo. Mas, se você nessa noite decidir crer com o coração que Jesus morreu por você, pagou o preço naquela cruz, que Ele conquistou a sua salvação pelo que Ele fez e deseja fazer Ele Senhor na sua vida, eu queria orar por você. Cadê você para a gente orar por você? Tem alguém que deseja entregar a vida para Jesus nessa noite? Talvez esteja visitando, talvez seja de outra religião, mas quer dizer assim: eu quero Jesus, eu quero viver essa fé. Tem alguém que ainda não fez essa confissão e deseja fazer? Esse momento o culto para mesmo, porque uma das finalidades da existência dessa igreja é para alcançar a sua vida. Esse culto é para alcançar a sua vida, é para que você seja salvo. A palavra de Deus é clara em dizer:
todos os que confessam com a boca, crendo com o coração, será salvo. Tem alguém que ainda não entregou a vida a Jesus e deseja fazer nessa noite? Não tem ninguém? A palavra de Deus também diz que nós imporimos as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, se você quiser, conversão ou cura. Vê aí, pastor, por favor.